bate-papo, uma troca energética. Você já passou por situações em que você está discretamente tirando do plano mental, colocando, materializando no papel uma nova meta, um objetivo, uma motivação para que você revise, revisite e que você traga o momento presente para o agora, novas maneiras de prosseguir. Às vezes a gente passa por situações em que parece que a gente fica sem sentido. Parece que o GPS bugou, né? Não leva para lugar nenhum. Nem vai, nem volta, nem pra lá, nem pra cá. Fica com nesse looping. E aí você se pergunta assim, por quê? Por que tá acontecendo comigo? Aonde eu estou falhando? Aonde? De novo eu tô presa nisso? E isso é normal, essa condição humana. O que não está sendo normal? Não consegui olhar com carinho. Mas nós não fomos ensinados, né? A gente tem aulas, a vida humana, ela foi condicionada a você aprender matérias, português, matemática, geografia, outros idiomas, né? Muito pouco estimulado a aprender outras culturas, que aí a gente aprenderia a lidar com as diferenças de uma forma muito mais gentil e integrada. E o que isso tem a ver com arte do sentir, com terapia multidimensional, integrativa? O que isso tem a ver com guardiã do sentir?
ganhando mais idade, né, no primeiro setênio, ali não somos tantos castrados, porém a gente traz, né, esse condicionamento no piloto automático do ambiente ali para se tornar discreto. E aí a gente vai para a adolescência, onde é o boom ali, e aí a gente começa a observar comportamentos diferentes do nosso. E nesse comportamento diferente do nosso, a gente passa também a discretamente vestir, a falar, a expressar e discretamente a confiar. Aí que tá o ponto. Vendo com essa perspectiva, aí você cresce, né? Vai discretamente alimentando emoções discretas, aonde qualquer movimento de oscilação que a gente não controla, a gente vai se fechando. Eu já passei por isso que eu consigo falar com esse ponto de vista, com isso que eu guardo. E aqui é para trazer, para não ser discreto, é para trazer a expressão, a comunicação, a sua maestria para cá. E não importa a sua idade. Quanto mais cedo tomarmos a ciência de que a gente não pode tornar as nossas crianças discretas, porque elas vêm com uma missão, com um propósito, e esse propósito não é discreto. A gente não muda discretamente, a gente não quebra, a gente não pega um martelo e bate num muro ali discretamente. A gente tem que colocar força, tem que colocar fé, tem que colocar ação, tem que colocar energia. Então, muitas das vezes, quando a gente está no plano mental ali, a gente está discretamente tirando alguma coisa do papel e a gente tem aquele tempo, é por quê? Porque a gente foi condicionado. Então, teu corpo manifesta fisicamente integrado com mentalmente, não com a alma, não com o coração, não com a sua chama trina, ali essa conexão una. Então, quanto antes, na sua idade, não importa, ainda bem que deu tempo, a gente toma essa posse, a gente começa a ter força. E o que tem a ver a terapia multidimensional nisso? Ela ajuda a você compreender internamente, que é uma terapia do coração, a integrar desde quando você vem como alma ali, trazendo essa memória ali, trazendo essa memória de ser discreta. Muitas pessoas passam a vida a ser discretas. E aí eu vou falar para um público que é onde me deu um chacoalhão de eu começar a sair desse lugar de discreta, que foi a maternidade. Tô falando pra você, mãe, pra você, pai, pra você, responsável. Não dá pra viver aqui discretamente. Você não veio aqui pra ser discreta. E eu não tô falando de aparecer uma melancia na cabeça, não é sobre isso. É sobre discretamente você ofusca o seu brilho, a sua luz, a sua natureza intimamente e também instintivamente, energeticamente, de brilhar, de pulsar como um coração vivo, com força, não discreto, batendo e deixando sua marca aqui. E a gente, nessa condição de maternidade, muitas das vezes a gente toma esse lugar, toma esse papel, toma
a ser mais discreta com a gente, para olhar para aquele ser numa forma de doação 100%. Só que tem tudo na natureza. Ela tem um equilíbrio, ela tem uma constância e ela tem o seu fluxo natural e ela não se compensa. Então, quando você não olha para esses impulsos, para esses gatilhos discretamente, você impacta o seu ambiente discretamente e começa a criar energeticamente, espiritualmente, uma condição ancestral já de vir vibrando, pulsando discretamente. E aí, em vez de cortar o elo com você, nesta tua, você mantém esta corrente. Ai, Camila, mas o que é isso? Uau, tá vindo. É sobre isso. Então, a arte do sentir sendo uma terapia multidimensional, integrativa, onde a gente trabalha junto com a tríade do sentir, que é mais focada, direcionada para as mães e para as crianças, que carinhosamente a egrégora canalizou desde 2022, isso, que é os grãos da nova era, a gente traz isso muito forte. Quando a gente está em posicionamento discreto, a gente está discretamente, não assumindo o nosso lugar e reverberando no campo da egrégora familiar e na egrégora social e na egrégora coletiva esse manifesto de discreto. E aí esse discreto começa a tomar posse. E ele começa a doer as costas, a perder a fala, a crescer a barriga, a crescer as pernas, porque ele começa a paralisar, né? Ele começa a paralisar, porque esse discreto carrega um peso que é como se fosse um eterno vento que apaga a sua luz. Sua vela tem uma chama e você vem discreto. Quando você vai, discreto. E aí, o método da arte do sentir, junto com a tríade do sentir, que elas são braços, né? A tríade do sentir, ela é o braço direcionado para as famílias, para as mães, para os responsáveis, que nutrem os grãos da nova era. Mas para você, homem, para você, mulher, para você que é multidimensional. Então, olhar o que discretamente te sufoca, não te deixa dormir, ou te deixa em estado vegetativo, porque quem tá discreto não tá, né? Não tá com aquela energia vital. Ela tem uma disfunção do prana vital. Ela tá em desequilíbrio com a energia telúrica. Então eu te convido aqui a você refletir. Eu convido você a sentar um momento durante já hoje, ou quando você sentir, mas sem se sabotar, porque como a gente foi condicionado a ser discreto, então a gente tem uma grande potência, e falo mesmo com muita humildade, que é clareza, que eu tô trazendo aqui porque eu passei por esses caminhos, esses atalhos, com essas bifurcações, com enfrentamento de olhar, de falar, poxa, de novo. Só você foi discreta. E o peito querendo explodir com aquela potência de, é assim, eu não tô nem aí se eu vou acertar ou se eu vou errar. Eu preciso expor. E eu não tô nem aí pro julgamento. Porque todos vibram numa frequência de discreta.
Alguns 100%, outros 80%, outros 70%, outros 60%, outros 10%, outros 5%, não importa. Só que quanto mais eu vibrar alto, em compreender que isso, sem só positivismo ali, mas quando eu assumo que eu tenho, vibrando energeticamente dentro do meu ser, do meu campo energético, no meu magnetismo pessoal, eu tenho essa tendência de viver uma vida discreta. E ali eu alimento os meus sonhos, eu alimento os meus bichos papões da infância, eu alimento ancestrais, eu alimento crenças e paradigmas e dogmas ancestrais, porque também era bem mais difícil ainda dar esse olhar e trazer raríssimas, né, dentro dos clãs familiares conseguiram quebrar, porque a gente foi tirando as tradições, onde a gente assumiu o nosso poder, a gente perdeu tradições. Hoje em dia a gente tem uma geração de mães, por exemplo, que nem abençoam o seu filho, que é uma forma de dizer assim, não se detém no que é discreto, vá pra vida, minha filha, meu filho, porque eu só sou um portal, não sou eu que te condiciono, não é os meus medos, minhas frustrações, minhas perspectivas, não, você veio, meu filho, minha filha, para não ser discreta, para trazer luz e trazer uma contribuição humanitária para este planeta, para Gaia. Então eu convido a você refletir. Então eu convido você a colocar no papel, honestamente ali, sem pressão, sem querer, você não tá mostrando pra ninguém, é você com você. Esse exercício é maravilhoso. Eu faço uma vez por semana. Às vezes não dá, eu faço a cada 15 dias, mas eu não deixo de fazer. Eu escrevo tudo no papel. Eu observo a minha semana, falo, poxa, eu poderia ter falado mais. Eu poderia ter chego no ambiente, ter explorado minha luz, ter dado um bom dia com vontade de bom dia, e não que eu chego no ambiente, tá todo mundo com uma cara assim pra baixo e eu deixo aquela energia entrar em mim e me fecho num campo de discreta. Compreende? É essa força motriz de você ser o que você veio ser que faz toda a diferença. Não se permita. Então anote com amor. E aí quando você olhar, você não vai apontar com julgamento. Você não vai se criticar. Você vai trazer a luz e falar, bem, com maior humildade, vou trazer clareza pra cá. Eu fui num lugar e eu me fechei como aquela criança ainda que tinha vergonha de se relacionar. Vi um ambiente onde que todas, né? Porque quando a gente começa a tirar essa camada do que é discreto e a gente começa a se relacionar com pessoas, a gente também cai na zona de conforto de só viver naquele clã, naquela turma, ali. Só pensando que só ali que eu fortaleço, que eu tenho forças para tirar mais essas camadas de ser eu. Não, você é em qualquer lugar, em qualquer ambiente, compreende? Então, se você chega, tem uma panelinha fechada, a tua luz tem que estar ali. Você não tem que ser discreta. Porque quando você consegue essa força para você, você consegue trazer um novo paradigma, um novo olhar ali. Aonde a pessoa se dá conta. Poxa, é mesmo, né? Eu tenho 20 anos, a mesma turminha, o mesmo clã ali, o mesmo de sempre, com coisas acontecendo, dinâmicas diferentes, mas assim, só ali. Aí você pensa, poxa, só ali? Eu não consigo ser discreta comigo, mas o mundo é bom, Sebastião, e eu só fico naquele clã ali. Quer dizer, no trânsito, no trabalho, na vida, nas surpresas que o universo tem pra mim, eu não posso, porque eu só tenho forças
pra romper como uma cebola as cascas de ser discreta só naquele ambiente. Então é bem interessante você compreender, quando você colocar ali naquele papel, que é uma forma de você meditar, é uma forma de você trazer atenção para agora, é uma forma de você assumir a sua autorresponsabilidade, e é uma forma de você trilhar o seu caminho. Ah, Calmi, eu vou escrever ali, eu não vou ter dor? Possa ser que tenha, possa ser que a hora que você se dê conta. Por isso que tem que jogar gentileza, tem que derramar a gentileza, derramar a paz. Porque na hora que você está escrevendo ali, você vai ver a clareza. E aí não tem o outro, tem você. E ali você toma posse da sua escolha. E dali você começa a trilhar com mais potência o seu caminho do autoconhecimento. Mais potência você assumir a arte que você é. Porque a arte, cada um tem um olhar, tem críticos e tem elogios. Mas a arte é a arte. Ninguém consegue compreender só no primeiro movimento de olhar, 3 segundos, que a gente cria uma imagem de uma pessoa. Imagina de uma arte, por exemplo. Nosso cérebro a gente já condiciona, já quer. Não existe isso. O artista, quando ele cria, que nosso artista é essa energia inteligente, criou cada um aqui para que justamente não fossem discretos e que se integrassem como um eterno, gigantesco quebra-cabeça, gigantesca engrenagem. Então é muito importante você assumir. E aí, o que eu te convido? Eu te convido, se quiser se aprofundar com várias formas de integrar isso através do meu trabalho, Guardiã do Sentir. E se você é mãe e tem crianças que você já está vendo esse comportamento, já reprimindo esse elo gigantesco ancestral, já dando sinais aí, tem a tríade do sentir, que é um dos braços, e eu tô aqui para te ajudar. Eu tô falando isso de quem tá todos os dias trazendo, vivendo na pele a arte do sentir, porque eu só consigo trazer se eu sinto. Se eu não sinto, então essa é a proposta do trabalho, e essa é a proposta para contribuir. Essa é a minha missão aqui, trazer você para sua superfície, trazer lá de dentro para a superfície toda a luz que você é, sem ser discreto. Um grande beijo. Tem o Instagram Arte do Sentir Multidimensional, Tríade do Sentir, e no link aqui da bio tem os contatos para você agendar uma sessão e começar a tirar os planos dos seus planos das ideias, da conexão com o eu sou, com a sua alma, de forma nada discreta. Um grande beijo. Pensa com o coração. E se você fizer o exercício, você comenta aqui pra mim como foi. É maravilhoso. Eu posso pegar na sua mão, mas o primeiro a pegar na sua mão é você, quando você escolhe. Um grande beijo.